quando nós falamos de mistério, nós queremos dizer que nós não conseguimos compreender nos mínimos detalhes, mas não quer dizer que não tenha uma explicação que nos dê um entendimento. Faz muito sentido, né? O que eu quero dizer é assim, essa doutrina, ela é explicada, mas nós não conseguimos desdobrar ela nos mínimos detalhes meramente humanos. Estamos falando da doutrina chamada de Trindade. Quem já escutou falar a respeito da Trindade no cristianismo? Pouca gente, né? Mas tranquilo, então, hoje a gente vai aprender, já que a maioria nunca escutou falar, né? Ou a preguiça de erguer a mão é tão grande. Então hoje vocês vão aprender um pouquinho. Espero que aprendam aquilo que é o mais fundamental. Queria começar falando uma frase de Santo Agostinho que diz assim: a Santíssima Trindade é o manancial de todos os outros mistérios da fé. É o farol que ilumina as realidades divinas e as realidades humanas, e por isso a nossa fé católica é essa. Cremos em Deus uno e trino. Deus é trino, mas não tríplice. Dá um dicionário aí, vamos entender tudo isso que quer dizer. Então, só para você não ficar pensando bobagem, aqui quando a gente lê católico, a palavrinha católico quer dizer de todos. Não é católico romano, tá? Então, só para ficar bem claro. Muito bem, antes de começarmos, deixa eu falar a respeito da Trindade, algumas coisinhas para dar um panorama. Essa palavra Trindade, muitas vezes aquele que quer desmerecer o cristianismo, ele vai dizer assim, mas essa palavra não tem na Bíblia. E de fato a palavra Trindade não tem na Bíblia. Mas isso não quer dizer que o que ensina o conceito da Trindade não esteja lá. Quer que eu te diga uma coisa que talvez vai lhe chocar? A palavra avô não tem na Bíblia. No entanto, nós sabemos que existem vários avós lá, não é verdade? Abraão era o avô de quem? De Jacó. Então, não se deixe ser ludibriado por essas pegadinhas. Não é porque essa palavra não está claramente escrita nesse termo que o ensino e o conceito sobre isso não está lá. Beleza? Segunda coisa, esse livretinho aqui, ó, O que é a Trindade, é uma série de livros chamados Questões Cruciais de R.C. Sproul, um escritor que não está mais entre nós, mas que teve muita influência, morreu faz poucos anos, e ele é um resuminho a respeito desta doutrina tão importante e tão difícil. Então, se você tiver curiosidade, quiser ler, ele é um bom começo, tá? E eu depois vou fazer um sorteio dele para quem acertar uma pergunta aqui desse estudo. Então, fiquem preparados aí. No entanto, quando a gente fala em Trindade, o que é importante você saber? Este tema, Trindade, ele não é um tema que você vai encontrar um estudo na Bíblia, num pedaço apenas, e você diz assim, é lá que está escrito. A Trindade é um material que ela é exclusivamente dependente daquilo que nós temos chamado de teologia sistemática, que é o que? Vocês lembram? Resumidamente, é um estudo que tira todas as informações, ou a maior parte delas, da Bíblia, reúne para que você possa compreender. Certo? Fez sentido? Entenderam? Então, a Trindade, você não vai ter um texto que defina ela por completo, mas você vai ter na Bíblia como um todo o ensino a respeito dela. E se você tem curiosidade, eu sempre falei para vocês que a intenção aqui não é um aprofundamento muito denso, porque nós não temos o tempo hábil para isso, né? Mas que você deveria, a respeito dessas doutrinas fundamentais, sempre procurar estudo, tem muitos bons livros a respeito. Então deixa eu só lhe incentivar, esse é um livro de teologia sistemática. Esse é um livro de teologia sistemática. E nem é um dos mais extensos, mas aqui você consegue entender o que eu estou querendo dizer a respeito da doutrina. Teologia sistemática é o ensino sistematizado das principais doutrinas bíblicas, certo? Fez sentido? Agora entendeu? Então, sendo assim, o que Santo Agostinho está dizendo aqui, e talvez foi um dos que mais trabalhou esse assunto,
que esse ensinamento da Santíssima Trindade, ele é de onde flui vários outros ensinamentos das Escrituras. Então, quando nós não temos nenhum entendimento disso, nós podemos cair em equívocos. Vamos falar a respeito deles. Olha esse desenho aí. A Trindade, se pudéssemos desenhar para que você entendesse o que é a Trindade, ela poderia ser descrita nesse desenho. Você percebe que existe uma unidade, mas existem 3 pessoas que fazem o mesmo ser. Então é confuso, é difícil. Por quê? Porque nós não temos nada no nível humano. Depois nós vamos falar em algumas tentativas de ilustrar para fazer mais fácil esse ensino, mas de fato é uma coisa bem complexa. Então, quando você fala na Trindade, no ensino bíblico a respeito do Deus da Bíblia, ele é um Deus triuno, 3 em 1. No entanto, não são 3 deuses, apenas um. Mas dentro dessa concepção de um Deus, existem 3 pessoas. Ah, pastor, mas isso está bem difícil. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, que essa é realmente uma das complexidades do ensino. Mas esse desenho, ele pelo menos tenta lhe ajudar. Por quê? Porque o Pai, Deus Pai, não é o Deus Filho. E o Deus Pai não é o Deus Espírito. Assim como o Deus Espírito não é o Deus Filho. Então, às vezes, você pode ter na sua concepção uma misturança. E a Bíblia descreve que são 3 pessoas distintas, mas têm a mesma essência. E isso faz o que nós chamamos do Deus da Bíblia. Calma, caminhe devagar. Eu sei que isso daí não é fácil de digerir assim, mas nós vamos tentar trabalhar em alguns pontos para você entender. Essa doutrina, da Trindade, ela diz o seguinte: Deus é um ser em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito são pessoas distintas que se relacionam em uma única essência. Por que é difícil? Novamente, porque nós não somos Deus. E as nossas capacidades intelectuais não chegam tão longe. Mas o que é importante que você saiba? Que você deve aprender a Bíblia. Aquilo que a Bíblia ensina, você recebe. E quando a Bíblia para, nós paramos. Muitas conjecturas a respeito da Trindade, elas têm que ser feitas com cautela, porque a Bíblia não descreve muitas coisas. Porém, não quer dizer que não tenhamos informação. Está fazendo sentido ou está confuso? Se está fazendo sentido é porque eu não estou explicando muito bem. Que a complexidade desse tema é grande. Então a Bíblia, ela afirma uma coisa importante para você saber: a divindade do Pai, a divindade do Filho e a divindade do Espírito. Abra aí sua Bíblia em Efésios capítulo 1, verso 3. E na medida que você for lendo a Bíblia, você vai perceber como esse termo Deus, ele muitas vezes está intercambiável. Ele fala do Pai, às vezes ele vai falar do Filho e às vezes do Espírito. É verdade que quando se fala na relação, nós vamos falar mais para frente, do Pai, não tem grande confusão. A confusão se dá quando precisa se pensar na divindade do Filho e do Espírito. E essa tem sido, desde muito tempo atrás, os debates e discussões a respeito deste assunto tão complexo. Olha o que diz o capítulo 1, verso 3 aí de Efésios. Todo louvor seja a Deus. E aí ele diz, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Então ele está falando aqui da divindade do Pai. Agora abra lá em 1 João 5,20.
Olha lá o que diz o verso 20. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Então, conhecer o Deus verdadeiro só é possível por meio do Filho. Agora vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Nenhuma dificuldade de entendimento. Ele está falando que quem tem o Filho tem o Pai. Porém, ele diz agora a respeito de Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. Então você percebe que o apóstolo João está afirmando a divindade do Filho. Agora, abra em Atos, capítulo 5. Depois você fique atento que logo, logo o pastor Fernando vai chegar nesse texto. Um texto complexo, fácil de entender, mas difícil de engolir, por causa do contexto em que ele está inserido. Ele diz assim: Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. E quem é o sujeito que ele fala no verso 3, que ele mentiu? O Espírito Santo. Então aqui é um episódio onde estava sendo trazida ofertas para ajudar no crescimento da igreja, na ideia daqueles que tinham vindo no Pentecostes, ficado lá, e aí esse pessoal aqui resolveu dar uma brasileirada, né? Eu vou dar uma segurada aqui, eles não vão saber nunca. Mas o ponto é, não era exigido que ele desse, mas se desse, que não mentisse e desse de coração. E aqui fica uma boa aplicação para os nossos dízimos e ofertas. Deus não precisa do nosso dinheiro. Não precisa. Então, quando você contribuir, seja de coração e sem mentira. Certo? Então, a Bíblia afirma a divindade do Pai, do Filho e do Espírito. Ficou claro nos textos, né? Essa verdade está claro na Bíblia. E você vê que ela afirma a divindade de pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito. Então eu quero que você aprenda alguns princípios a serem considerados quando nós tratamos a respeito da Trindade. Esses são os princípios que devem nortear quando você pensa o que é a Trindade. Em primeiro lugar, você precisa entender a unicidade de Deus. O que quer dizer isso? Um único Deus, não três deuses. Embora seja tripessoal, a afirmação bíblica é que só existe um Deus em essência, ou como os teólogos chamaram mais tarde, em substância. Talvez o texto mais forte e não é mais forte porque o Antigo Testamento como um todo, ele sempre condenou o politeísmo. Você vai enxergar em toda a história do Antigo Testamento sendo muito radical contra outros deuses, porque para Israel só existe um único Deus vivo e verdadeiro. Lembram? Vamos lembrar aqui a respeito desse Deuteronômio 6,4. Esse texto é o texto que serve até hoje como base, muitas vezes, para a oração diária do povo judeu. É o que se fala no Shema, é aquilo que se fala a respeito do que Israel recita, do que Israel fala a respeito desse Deus único e verdadeiro. Então, esse ensino é o que depois nós vamos ver que ele tem alguns ecos, alguns relampejos em Êxodo 20, nos 10 mandamentos. Essa ideia aqui que ele vai citar é a ideia que deveria ser ensinada de pai para filho ao levantar, ao caminhar, ao deitar. Esse ensinamento a respeito da unicidade de um único Deus, ele é no Antigo Testamento e no Novo Testamento, ele é encontrado por toda a Bíblia. Então isso você precisa saber. A Bíblia afirma que só existe um Deus, um único Deus. Olha lá Deuteronômio 6,4. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Aí poderíamos continuar aqui ele falando a respeito de como deveríamos nos relacionar com Deus.
Hoje eu conversava até com o pastor Fernando, o Bible Project é um projeto da Bíblia em meio que assim, história em quadrinhos. Eu acho que vários irmãos já viram, e eles têm um trabalho, eles estão fazendo um trabalho a respeito, inclusive, desses textos. E ele mostra o que quer dizer, no verso 5 aqui, amar o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força, que não é uma força física. Ele explica nesse videozinho, que eu até postei hoje, que essa força que ele diz é a ideia de que nós devemos nos relacionar com Deus com cada partícula do seu ser, em todas as circunstâncias, não apenas no culto, mas no trabalho, no lazer. E quando você percebe essa convocação solene para o povo de Deus ter um relacionamento com Deus nesses termos, você começa a pensar como você tem vivido. Porque você diz assim, com frequência eu me chego a Deus de qualquer jeito. Eu não considero esse Deus como o único Deus verdadeiro. Então, o próximo texto, nós pulamos lá para o Novo Testamento, que fala a respeito disso. Abra lá sua Bíblia em 1 Timóteo. Olha lá o que diz o texto. Ele diz assim, quem escreveu mesmo? Escreveu mesmo a carta a Timóteo? Na dúvida é Davi? Não, na dúvida é Paulo, né? Então o apóstolo Paulo escreve, olha o que o apóstolo Paulo fala. Honra e glória a Deus para todos sempre. Essa é a nossa postura. Honra e glória a Deus para todos sempre. E aí ele continua, ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Já vimos várias coisas a respeito disso, que são chamados de quê? Atributos. Ele está falando de atributos de Deus. E aí ele termina dizendo, ele é o único Deus, amém. Uma doxologia, quase uma oração aqui, uma expressão de oração de Paulo, né? E agora pule lá para Tiago, capítulo 2. Então você vê que eu selecionei um texto no Antigo e alguns do Novo para mostrar que é um ensino que ele permeia toda a Bíblia. Então por isso que nós pegamos esse conceito e dizemos assim, a Bíblia fala sobre um único Deus. Não 3 deuses, não vários deuses, mas um único. Esse ensino está por toda a Bíblia e ele não pode ser rejeitado. Ou pode ser rejeitado, mas aí você rejeita a Escritura, né? Ele diz assim, você diz crer que há um único Deus. Muito bem. Aí ele diz assim, uma característica aqui interessante. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Então, existe um aspecto na unicidade de Deus que ele não é exclusivo apenas para os seres humanos. Os demônios sabem disso. Os demônios sabem que os outros deuses espalhados por aí são falsidade. Quando não muito, uma espécie de ajudantes, né? Dos próprios demônios. Por quê? Porque o trabalho aqui é uma oposição contra Deus. E como Satanás e seus demônios não conseguem ser o que Deus é, eles tentam copiar, disfarçar. E aí a gente vê muitas vezes sinais, maravilhas que podem acontecer, embora nos nossos dias eu creio que mais de 90% é charlatanismo, mas não é de dizer assim, os demônios não podem fazer isso. Podem, a Bíblia fala. Mas o ponto aqui é para falar da unicidade de Deus. Ficou claro? Só existe quantos deuses existem? Um único Deus vivo e verdadeiro. E a doutrina cristã da Trindade, ela afasta o cristianismo do monoteísmo radical. O que é monoteísmo radical do islamismo? O islamista, ele acredita em um único Deus, mas ele não é trino. E aqui você nota a separação radical para o cristianismo. Ou então, religiões politeístas, que têm um Deus para cada coisa.
Estava pensando nisso esses dias. Antigamente você tinha uma argamassa para colar tudo quanto é coisa, né? Então era uma argamassa faz tudo. Hoje em dia é uma argamassa para cada tipo de coisa. Assim é o politeísmo. Você precisa achar o Deus certo para cada coisa que você precisa na vida. Além de ser uma loucura, dá um trabalho. Já no caso do cristianismo, é um único Deus verdadeiro. E aí isso faz com que o cristianismo se afaste das religiões politeístas ou das religiões panteístas. O que é um panteísmo? Basicamente é uma religião que diz que Deus é o universo. Você já escutou? O universo traz para você, joga para o universo. Isso é uns desdobramentos disso aqui, do panteísmo. E aí, isso é o que influencia o que nós conhecemos na modernidade, chamado Nova Era. O cristianismo, a Trindade Santa, ela faz uma separação rígida, porque nenhuma outra religião tem um Deus triuno. Certo? Até aqui, ok? O segundo princípio que eu quero que você considere é a divindade das pessoas, das três, do Pai, do Filho e do Espírito. Por quê? Essa é uma verdade descrita na Bíblia. A primeira é que só existe um Deus. A segunda é que ela fala a respeito de atributos para essas três pessoas, mas sem com isso transformar isso em três deuses. É um único Deus que subsiste em três pessoas. Ah, mas é difícil de entender. Seja bem-vindo. Mas não é porque é difícil de entender que não é verdade. Então, eu não vou falar muito disso, porque nós vamos tratar mais a respeito desses atributos nas doutrinas relacionadas a Cristo, Cristologia, e ao Espírito Santo, pneumatologia. Certo? Mas o que eu quero que você entenda? Isso foram heresias que já aconteceram na história e ainda hoje elas acontecem. De um lado, tem algumas religiões que ensinam que Deus é um só mesmo, mas que não existe o Espírito e o Filho não é divino. Você vai encontrar várias religiões assim. Você vai encontrar Testemunhas de Jeová, você vai encontrar outras religiões que se denominam cristãs, que negam que o Espírito Santo é uma pessoa. Eles vão descrever que o Espírito Santo é uma espécie de energia de Deus. E duvido que você talvez não tenha pensado isso já. Porque num primeiro momento, sem estudo, a nossa mente humana pequena, ela precisa arranjar um meio de entender. Mas quando a Bíblia não é utilizada, o ensinamento está comprometido. Então, não são manifestações diferentes de uma só pessoa. Isso foi defendido e combatido e condenado na história da igreja no ano 325, Concílio de Nicéia, depois no ano 381, Concílio de Constantinopla. Para quê? Para falar justamente isso. Existem três pessoas e elas coexistem com a mesma essência divina. Então, no modalismo, e talvez você já tenha pensado isso também, e não tem problema, naquela época se queimava na fogueira. Hoje em dia é só você se arrepender. Então, se eu falar aqui, você pensar assim, é assim mesmo que eu penso, mude, porque esse não é bíblico. O modalismo, como o nome já diz, de modelos ou de maneiras. Então, para os modalistas, eles ensinavam basicamente que só existe um Deus, e veja que nem sempre a intenção é ruim. A intenção deles era explicar a Trindade. Mas, infelizmente, nem sempre de sinceridade a verdade é feita, né? Muitas vezes a sinceridade não faz nada. Você pode estar sincero se tratando para câncer e tomando remédio de gripe. Por mais sincero que você seja, ele não vai fazer efeito. Então, eles diziam o seguinte: sim, Deus é um. Em determinado momento na história, o Pai se transformou no Filho e depois o Filho se transformou no Espírito. Estão entendendo? Então existe uma mudança de ser, onde o Deus divino, ele não é sempre o Pai, ele se torna o Filho. Em determinado momento ele se torna o Espírito.
Aí você diz assim, mas sabe que faz sentido? Claro que racionalmente ajuda a pensar. Qual é o problema? A Bíblia não ensina isso e os ensinos bíblicos, eles são opostos a isso. Então, embora sejam unidos em essência, abra aí em João 10:30. Evangelho de João 10:30. Textinho bem curto, né? Dava quase para decorar. Se você quer sair daqui com um versículo decorado, esse é o versículo. Esse é o versículo. Verso 30, ele diz assim: o Pai e eu somos um. Quem está falando? Jesus. Então, o que Jesus está dizendo é que ele e o Pai têm a mesma essência. Depois você vai ver alguns desdobramentos, Jesus dizendo: quem me vê, vê o Pai. Depois o apóstolo Paulo vai ensinar que o Filho é o resplendor da glória do Pai. Então você percebe que quando você tem um relacionamento com o Filho, você é capaz de conhecer o Pai. Mas se você não tem um relacionamento com o Filho, você nunca chegará até o Pai. Mas isso não quer dizer que, embora unidas em essência, sejam a mesma pessoa, como essa heresia ensinava. Não, são distintos entre si. Abra aí no Evangelho de Mateus, capítulo 3. E esse talvez seja um dos textos mais conclusivos a respeito do ensino da Trindade. Você vai entender por quê. Olha lá, o texto bíblico diz assim, que está falando do batismo de quem? Jesus. E aí ele diz assim: depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, Jesus, a pessoa, o ser, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. Então uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Tem quantas pessoas aqui nesse texto? 3. Aqui desmonta, embora muito prático para entender não, mas Deus nem foi o Pai, nem sempre foi o Pai, às vezes ele foi o Filho, mas esse texto deixa completamente desmascarado essa heresia e demonstra claramente 3 pessoas em uma essência: Deus Pai, o Filho e o Espírito. Até aqui, beleza? Tranquilo? Estou tentando aqui, mas não é fácil. Então, ainda alguns princípios a serem considerados. Existe algo que os teólogos fizeram, e sempre é importante você entender o seguinte: quando se fala da Trindade de Deus, quando se fala de Deus, você tem que sempre tentar se limitar àquilo que a revelação diz. O que é a revelação? A Bíblia. Mas mesmo com isso, muitas vezes existe o risco de irmos longe demais. Porque nós queremos fazer o quê? Explicar o máximo possível. Então, existe algo na teologia chamado de economia da Trindade, ou na Trindade, que é o quê? É a ideia de você conseguir entender o que Deus revela sobre si mesmo e o que Deus revela sobre o relacionamento das 3 pessoas da Trindade. Então, quando falamos em economia, a ideia é entender como se relacionam as pessoas da Trindade, quais as suas funções na criação, na providência, na vida dos seres humanos. Estão entendendo? Porém, o que é importante que você entenda aqui? Isso sempre tem limitações, porque nós estamos falando de um Deus que está muito longe da nossa compreensão real. A Bíblia fala que chegará um dia na eternidade que nós o veremos como Ele é, como Deus é. Mas isso não quer dizer que nós entenderemos tudo a respeito de Deus, porque nós continuaremos finitos no sentido de capacidade intelectual. Nós não nos tornaremos deuses, como, por exemplo, muitas vezes os mormons vão ensinar, que o ser humano vai evoluindo e ele se torna uma espécie de Deus.
O cristianismo ele rejeita isso. Nós continuaremos criaturas, filhos de Deus, com um relacionamento sem pecado, mas ainda muito menores do que o Deus. Certo? Então, aqui para tentar dar uma ideia com cuidado, a Bíblia ela parece trazer como funções o pai como um presidente, não no sentido que você entende político, mas aquele que preside as coisas, os planos. O filho como um mediador, aquele que intermedia o acesso a Deus entre Deus e os homens. E o Espírito como uma testemunha que convence, que também corrige. Aqui nós percebemos que existe um tipo de gradacionismo. O que é isso? É a graduação de funções. Porém, é importante que você entenda que, de fato, a Bíblia demonstra algumas gradações de funções. Existe um momento em que o filho ele é demonstrado como submisso ao pai. A Bíblia mostra isso. Assim como em alguns momentos parece que o Espírito está sendo enviado em submissão ao Filho. Porém, é importante que você entenda que essas diferentes funções entre os membros é um tipo de subordinação temporária. O que quer dizer isso? Imagine que você é meu sócio na empresa que eu tenho. 50-50, 50-50. Mas em determinado momento, eu que vou ter que tomar uma atitude em relação a uma demissão de um funcionário. Quer dizer que você se tornou menos dono porque você não teve essa função? Não. Quer dizer que temporariamente essa função ficou comigo. Talvez faça um pouquinho mais de sentido, né, para entender. Então, quando nós pensamos nisso, nessa subordinação temporária, ela tem um fim específico, uma função específica, mas ela não representa uma mudança de posição ou de essência. Um dos textos equivocados, quando fala do esvaziamento de Jesus, e aí você vai pegar os heréticos querendo dizer que Jesus deixou de ser Deus. O texto não quer dizer isso. Jesus, ao vir, ele não deixou de ser Deus, mas ele se colocou em uma posição de humilhação como nós homens. Então, e depois nós podemos chegar nesse texto. Então, isso é importante que você saiba. A Bíblia ensina, sim, funções diferentes, mas isso não quer dizer que seja inferior à pessoa da Trindade, ou não quer dizer que essa pessoa ela não receba a glória e o louvor pela função de outra das pessoas da Trindade. Essa ficou mais confusa, né? Então, muito bem. Quem morreu na cruz? O Pai? O Filho. Essa foi a função do Filho. Quer dizer que Deus não estava envolvido? Claro que estava. Se eu orar ao Espírito Santo, quer dizer que eu não estou orando ao Deus Pai e ao Deus Filho? Complexo, né? Claro que sim, mas é importante que você saiba direito as pessoas para que você possa cada vez amar Deus mais, porque quanto mais você conhece alguém, melhor você está capaz de se relacionar com ele. Então, embora Deus, em sua grande misericórdia, nos ajude nas nossas orações imperfeitas, incompletas, você já deve ter percebido que muitas vezes a gente começa orando a Jesus e dali a pouco fala, Pai amado. Jesus não é o Pai, Jesus é o Filho. Mas isso daí é apenas uma curiosidade. Outra coisa importante na economia da Trindade. Essa definição de primeira, segunda e terceira pessoas da Trindade, ela não existe. Nós fazemos isso como uma forma de organizar melhor, mas ela não está relacionada no sentido primeira, segunda e terceira, e isso é automático, na questão de valor. É assim que a gente pensa, né? Vou ter que falar com o encarregado. Quem é o encarregado? Fala com a terceira pessoa. Imediatamente a gente atribui menos valor, mas não é assim. Quando nós falamos da primeira, da segunda e da terceira pessoa da Trindade, nós estamos querendo falar um pouquinho disso daqui, das funções. Mas é errado? Claro que não é errado. Mas não compre a ideia irredutível desse gradacionismo, porque isso é perigoso. Então, assim, de fato existem
nesse gradacionismo, ensinos que são verdadeiros. Por exemplo, você poderia me perguntar, como nós oramos então? Eu diria que nós oramos ao Deus Pai, por intermédio do Deus Filho, no poder do Deus Espírito. Isso é um tipo de gradacionismo, mas eu não faço isso de maneira rígida a ponto de dizer assim, agora eu... Estão entendendo? Mas é importante que você saiba. Até aqui, beleza? Querem continuar ou paramos? Os irmãos estão empolgados, né? Ou não devem estar entendendo nada mesmo, ou realmente não sabiam que ninguém levantou a mão sobre trindade, né? Daí está sendo uma delícia. Então, muito bem. Esse conceito de trindade, ele foi definido em um determinado momento com mais propriedade. É naquilo que nós chamamos de concílios. O que eram concílios? Concílios eram reuniões de bispos ou pastores, como você queira chamar. Naquela época até se chamava ainda padres, hoje a gente escuta padres de pais, hoje a gente escuta esses termos, a gente já fica arrepiado, né? Mas não é por aí. E eles aconteceram especialmente nesses dois lugares aí que eu já havia citado, Niceia, 325 depois de Cristo, e Constantinopla, 381. Qual é a ideia de um concílio? Quando normalmente uma confissão de fé é prescrita, é escrita, ou para se defender de um ataque externo, ou para resolver problemas internos. Aqui parece que eram os dois que estavam acontecendo. Dentro da igreja, existiam pessoas que começaram a duvidar da ideia da divindade de Jesus. Niceia basicamente tem esse foco, defender a divindade de Cristo. Esse cidadão aqui chamado Ário, que está ali, tem monarquianismo e arianismo. Eu vou falar mais isso lá em Cristologia, mas só para você entender. No monarquianismo, não é de monarca, tá? Não é da ideia de rei aqui, tá? Veja que a palavra não é a mesma. Ele entendia assim, Jesus não era Deus, mas ele se tornou um agente de Deus no batismo, porque lá no batismo ele recebeu o Espírito Santo. A gente lê o texto e numa corrida assim a gente diz, parece isso mesmo, mas não é o ensino bíblico como um todo. Então, esses concílios foram feitos para negar isso. E no arianismo, Ário, ele acreditava em Jesus, mas não como Deus. Então, todos os atributos divinos ele tirou fora. Isso ele não queria aceitar. Hoje nós temos uma versão moderna de Ário, chamada Testemunhas de Jeová. Então, você nota que os erros do passado, eles só trocam de roupa. Os enganos e os equívocos, eles só trocam de roupa. E interessante que Ário, ao ser expulso da igreja, ele continuou fazendo adeptos. E ele foi lá para o lado do Oriente e ele influenciou aquilo que você conhece como uma religião chamada islamismo. Então, ele foi um dos pais. Interessante, né? Então, em Constantinopla foi mais expandido a inter-relação das pessoas dentro da Trindade, porque eles queriam explicar melhor como é que isso acontece. Como é que essas três pessoas se relacionam sendo um só Deus? Isso é difícil. E eles tentaram lá fazer isso e fizeram muito bem feito, por principalmente 3 pastores chamados de capadócios. E esses nomes aqui que você vai escutar não estão muito em moda, mas eles ficam bem próximos para você dar os nomes para o seu filho aí. O primeiro era Basílio. Então, Basílio, meu filho. Estranho, né? O segundo, Gregório de Nazianzo. E o último, Gregório de Nissa. Esses foram os maiores responsáveis, não eram só eles, mas para definir algumas coisas a respeito da substância, da essência da divindade. Então deixa eu ler com você aqui a respeito do que o concílio de Niceia definiu. E talvez quando você lê isso daqui, você, por partes, né? Você vai escutar isso e dizer, mas eu já até vi a oração, eu já vi alguma coisa a respeito disso. Sim. Tem boa parte do credo apostólico sai daqui. Ou melhor, isso aqui tem o credo apostólico, né? Então ele diz assim, o ponto 1. Isso aqui ficou definido. Eles escreveram, olha, isso aqui é a confissão de fé da Igreja Bíblica Luz do Mundo. Você concorda? Concordo, então assine. Você não é obrigado a assinar, mas se você assinar, é isso que você vai crer.
Quando você assina a confissão aqui da igreja e o pacto de compromisso, você está avalizando aquilo que nós ensinamos aqui. Se você não leu o que nós ensinamos aqui, sinto muito, se o seu nome já está lá. Mas é lógico que o que nós ensinamos aqui vem da Bíblia. Mas por que é importante? Porque nós, seres humanos, somos campeões do embaladinho, né? Nós somos embalados de um lado para o outro e o que parece mais fácil, a gente faz, não é verdade? Isso acontece com frequência. Então ele diz assim, ponto 1. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Está falando de quem aqui? Da primeira pessoa da Trindade, do Pai. Aí depois, o ponto 2, eles vão dizer: cremos em um só Senhor Jesus Cristo, o único Filho de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, de igual substância do Pai. Aí metade desses termos aqui precisariam ter um pouco mais de explicação, mas o ponto é, qual é a diferença de criado e gerado? Eu passei bastante tempo pensando. Gerado, a ideia é que procede do Pai, mas não tem começo. Quando você olha, aqui eu vou fazer uma ilustração que nunca atinge o alvo totalmente, mas talvez lhe ajude, e eu faço isso porque eu sou necessitado de ilustrações. Quando você olha o Sol e você vê os raios solares, isso é gerado de Deus, gerado do Sol, não é criado. O raio solar sempre existiu porque o Sol existe. Está entendendo? Então essa é a ideia aqui de eternamente gerado. Quando saiu essa geração? Na eternidade. E aí ele continua dizendo, de igual substância do Pai. Esse é o ponto que nos interessa aqui quando se fala de Trindade. Aí note que ele falou lá que Deus é o Criador do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis. E agora no ponto 2 ele diz, por ele, quem? Jesus. Todas as coisas foram feitas. Mesma coisa que o Deus Pai fez, é atribuído ao Deus Filho. Aí ele depois diz, por nós homens e por nossa salvação, ele desceu do céu e se fez carne, pelo Espírito Santo da Virgem Maria e se tornou homem. Você nota mais uma vez uma pessoa da Trindade participando na função que Jesus veio cumprir. E aí ele diz assim, também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressurgiu ao terceiro dia conforme as Escrituras. Subiu ao céu, está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. Isso aqui é tudo bíblico. Isso é tudo tirado das Escrituras. Mas você percebe que aqui eles fazem questão de colocar uma parte histórica. Por quê? Porque isso é verdadeiro. Aconteceu no tempo. E note que eles fazem questão de dizer em que governo isso aconteceu. Pôncio Pilatos. E por fim, ele fala, ponto 3, cremos no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, e como o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. Entenderam? As três verdades são encontradas na Bíblia. E essa união, essa conexão, ela não torna nenhum dos dois inferior, das três pessoas inferior, mas eles unidos são o Deus da Bíblia. Mas é difícil, porque quando você pensa em unidos, eu sei que você está lutando para não pensar em três deuses, mas esse ensino não é bíblico. O ensino da Bíblia é que existem quantos deuses? Um único Deus, que ele subsiste em três pessoas da mesma essência. E agora, para escandalizar os irmãos aqui no Credo Nicéio, e na Igreja Una, Santa, Universal e Apostólica. Então, aqui a gente fica até preocupado, né? Universal também não tem um nome, a conotação ruim. Não associe quando você pensar em Igreja Universal, com o que você vai lembrar. Não é isso que está dizendo. Confessamos um só batismo para a remissão dos pecados, esperamos a ressurreição dos mortos e a vinda no mundo vindouro. Amém. Ficou claro, né? Isso foi o que foi definido em Nicéia. E você percebe que, embora a intenção fosse defender a divindade do Filho,
e demonstrar os seus atributos, a fórmula ficou bem certinho. Quem lembra da canção Antífona? Antífona é um dos hinos mais antigos da igreja cristã, talvez pelo nome você não lembre, mas você já até cantou, e ela fala das 3 pessoas da Trindade. Pois vamos cantar em breve ela e vocês vão ver isso. Agora, vamos ler também essa definição de uma outra confissão de fé histórica, para vocês verem a respeito do que diz, o que diz a respeito disso. Olha só, cremos no Deus, dá para ler bem? Cremos no Deus revelado pelas Escrituras e que na sua divindade subsiste eternamente em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, igualmente divinos, possuindo cada um todos os atributos da divindade. Exatamente o que nós estamos falando. Um único Deus que subsiste em 3 pessoas e cada uma dessas pessoas é Deus. Mas não são 3 deuses. Aí ele diz assim: de tal forma que o Pai não é o Filho nem o Espírito, nem o Filho é o Pai ou o Espírito, nem o Espírito é o Pai ou o Filho. Mas tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito são apenas um Deus em essência. Ele é em si mesmo, está em si mesmo e vive em si mesmo. Infinito em seu ser e perfeição, cuja essência ninguém pode compreender senão ele mesmo. Então, o que quer dizer essa sábia confissão? Que no fim das contas, lá no final da linha, você não vai conseguir ir até o fim. Se contente. Mas isso não quer dizer que você diz assim: eu não sei nem explicar. Não quer dizer que você não consegue relacionar as 3 pessoas, a relação dessas pessoas e um único Deus. Ainda diz assim: cremos que o Filho nunca agiu independente do Pai. Lembram do que nós falamos? Por quê? Porque aquilo que o Pai faz, o Filho faz, o Espírito faz. E assim por diante. O Pai se deixou revelar pela imagem do Filho. O Espírito sempre esteve em ação com o Pai e o Filho. Portanto, não são divisíveis entre si, mas um só Deus, de uma mesma substância, eterna, de igual poder, sem princípio de existência. Sem princípio de existência. Essa doutrina da triunidade divina é o fundamento de toda a nossa comunhão e confortável dependência nele. Fez um pouco mais de sentido lendo agora do que lá no começo de Agostinho, né? E quem que escreveu essa confissão maravilhosa aqui? Chutem o ano. Ou o ano ou quem que fez essa confissão aqui? Se vocês têm ideia. Estava lendo o livrinho. Teve cola aí, né? Mas como eu sou homem de palavra, o pastor Fernando vai lhe dar o livro depois. Ele tem na biblioteca dele. Exatamente. Esse resumo da confissão, tu é esperta, né? Tu ficou pegando as dicas, né? E tal, a fisionomia. Mas é isso mesmo. É muito simples a confissão da nossa fé, da fé da nossa igreja. Em que sentido? Para ser fácil de você entender. Quer dizer que você entendeu todos os desdobramentos disso? Provavelmente não. Então é um assunto que você deve cada vez mais buscar. Tem mais uma coisa só, que são as analogias. Aguentam ou querem que pare e comece semana que vem? Já passou do horário. Viu só? É só mais uma, depois vai faltar então espaço. Então, o que é a busca por analogias? Então, dentro da história cristã, tentou-se entender analogias para tentar entender esse conceito. E aí, as dificuldades que nós temos, elas não são só com o termo trindade, mas também a relação das pessoas da trindade de forma a ser um Deus. Isso é muito difícil. E as pessoas ao longo da história tentaram fazer algumas analogias físicas para tentar entender. Algumas físicas, algumas não físicas. Por exemplo, as mais conhecidas físicas, 2 mais antigas e uma mais moderna. O ovo, né? O ovo ele é feito de quantas partes? 2? Não tem casca o ovo da Dona Luísa. Casca, gema e... Exatamente. E é 3 em 1? Dá para entender um pouquinho melhor. Depois você pensa na água.
A água pode existir em quantas formas? 3. E ela continua sendo água? Continua. Ou então, para os mais novos aqui que jamais vão entender, o famoso 3 em 1. O 3 em 1 era um aparelho grandinho que ele era toca-fita, toca-disco e rádio. Ele era 3 em 1. Né? Os mais novos chegaram até a torcer o nariz. Vamos procurar no Google, talvez vocês achem. Qual é o problema aqui? Quem acertar no problema vai ganhar o livro da Carol. Olha lá. Ó. Muito bem, Manu. Vem pegar o teu livro aqui. Então, exatamente esse é o problema. Descrever a Trindade, ela tem limitações. Porque a água, ela não é líquida e gasosa ao mesmo tempo. O ovo, ele não tem essas 3 formas de modo a viverem distintas. Deus não é assim. Deus sempre é Pai, Deus sempre é Filho e Deus sempre é Espírito. Ele não se torna, esse é o problema do modalismo. Quando você pensa na água, essas coisas elas dão a ideia que em determinado momento Deus troca de forma. Agostinho talvez tenha sido o que mais contribuiu nessa doutrina tão difícil. E ele começa a partir do amor de Deus. Agostinho ele sai do conceito físico para o conceito humano de personalidade, de mente. As confissões de Agostinho, elas falam muito a respeito dessa ideia da mente e das repartições da mente que nós sabemos que existem, né? Mas aqui talvez o mais famoso, que foi usado por muito tempo, parte do amor, que Deus é amor. Então Agostinho fala na personalidade humana elementos do amor para descrever. O amor, ele consiste em 3 partes. Precisa do amante, precisa do objeto amado e precisa do elo de ligação entre os dois, que é o amor. Então talvez faça mais sentido esse tipo de explicação, porque ela não é modalista, mas ela é incompleta também. Certo? Então vamos finalizar aqui. E essa aqui, de repente, você tira uma fotinho. Essas são as 6 características que você vai ter que lembrar. A unidade de Deus é fundamental. Deus é apenas um Deus. Um Deus único e verdadeiro. A segunda coisa é que você precisa sempre preservar a divindade das 3 pessoas. Você não pode não cometer o erro de subordinar de tal forma uma das pessoas a tirar sua divindade. 3. A trindade e a unicidade não são a mesma coisa. A unicidade, quando você se restringe apenas à unicidade, você cai em heresia. Por quê? Porque a Bíblia afirma que Deus é um em 3 pessoas. 4. A trindade é eterna. Não tem começo e não tem fim. 5. A função subordinada é temporal e não diminui a divindade de nenhum dos membros. E por fim, 6, e esse talvez seja um consolo para você, se você é como eu, que até hoje tenta entender um pouco mais, a trindade é incompreensível. Mas não entenda incompreensível como incapaz de poder ser explicada. Incompreensível é que chega um momento em que você não consegue ir além, porque a Bíblia não lhe dá todas as informações. Então, o texto que você poderia lembrar aqui do apóstolo Paulo, que fala da Trindade, ele diz assim: que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. E essa é a minha oração, irmãos. Que Deus nos abençoe. Até domingo, se Deus quiser.